é o infinitamente pequeno, o infinitamente pequeno. Quanto mais denegrido, mais fecundo. E é essa via que o grupo dos 12 rejeita. Porque quer que venha em glória, sob as nuvens do céu, que venha esmagador, o maior dos cedros, muito mais poderoso que todos os impérios que há. É o contrário. A lógica interna do reino reinado de Deus, e ele expande-se assim. E, portanto, é muito perseguido, muito caluniado, muito reprimido, porque os agentes do anti-reino que estão aí a trabalhar dia e noite é precisamente para impedir que este reino reinado de Deus se desenvolva na história. E ele depois, como só se desenvolve tanto mais quanto mais tiver pessoas disponíveis que o acolham e que assumam viver sempre na trincheira, viver sempre ostracizado. Não se auto-ostraciza, é ostracizado pela trindade dos poderes. Não diz mal de si próprio. São os da trindade dos poderes, os agentes da trindade dos poderes, que andam a denegri-lo. Jesus não se crucifica, diz assim, crucificar-me, que eu gosto de sofrer. Não! Foram os da trindade dos poderes da época que o crucificam. Precisamente para pôr maldito, como maldito, perante as multidões. E conseguem. Mas é assim que o reino cresce. É por essa via que o reino reinado de Deus cresce. É por isso que a minha alegria é a expressão do meu interior. Sempre a expandir-se. O meu ser humano, presbiteral, está sempre a expandir, a expandir, a expandir. Esta realidade, reino, reinado de Deus, é nos antípodas dos reinos que estão aí, da trindade dos poderes. Portanto, o presbítero da Igreja é o antípoda do pároco, do funcionário eclesiástico. E ele pode se expandir em poder e em grandeza, em glória, em domínio. O presbítero expande-se de dentro para fora, em ser de dentro para fora. É por isso que é a alegria, é a liberdade, é a maioridade, é a fragilidade desarmada, é sempre um menino. Mas um menino lúcido. Menino lúcido. A crescer em lucidez. Porque reprimido. Porque não é poder. Porque o poder só cresce em estupidez, em cegueira, só cresce em treva, em mentira. E os agentes? São os agentes da mentira. Os agentes dos poderes. São os agentes da mentira. São os farsantes, são os hipócritas. Se calhar, depois destas palavras, vocês que estão a escutá-las desse lado, se as deixarem entrar bem na vossa mente cordial, portanto, na mente com coração, você afetiva, vocês, assim, realmente, eu começo a olhar assim à minha volta, que é, pois é, realmente, e nós ainda vamos depois sair à rua para aplaudir aquele, depois vamos ver aqui não. Que papel é que está de nós a fazer? Que seres humanos somos nós? Não somos. Nós estamos a assumir voluntariamente o papel de súbdito, em vez de eu sou.
o fermento. O reino, reinado de Deus, Criador, Abá, é assim como o fermento que uma mulher da fragilidade a ninguém na época mistura, introduz, mete em 3 medidas de farinha. Estou a dizer na tradução da Difusora Bíblica. Em 3 medidas de farinha. Até que tudo fique fermentado, levedado. O fermento, naquele tempo, se calhar, já se chama aqui, nesta tradução, chama-se fermento. Naquele tempo, os camponeses, ainda era assim, na minha infância ainda é assim, não era fermento, era o crescente, é o crescente, aquilo que ficava da última fornada, que azedava e tal, mas depois ia fermentar, ia levedar a nova fornada, daí a 4 ou 5 dias, daí a uma semana, normalmente as pessoas, a família fazia pão para uma semana. É semelhante ao crescente, ao fermento na linguagem de hoje, que a mulher mistura, portanto, mete dentro de 3 medidas de farinha. Jesus conta a parábola e põe logo 3. 3 que é a plenitude, é a totalidade da farinha, que é o planeta inteiro, a humanidade inteira, os povos todos. 3 é um número completo, um número perfeito, é a totalidade. 3. Podia ter dito 4, ou ter dito 2, mas não tem a força simbólica. Para os ouvintes, 3 medidas, não é toda a farinha. E se farinha está por exemplo, por multidões, está por povos, então são todos os povos, não é só o povo judeu. Isto é subversivo, isto é conspirativo, politicamente, e Jesus tem consciência disso, e fala, atua assim e fala assim. Só as suas palavras, a sua intervenção falada, oral, o seu ensinamento, a sua proclamação do reino, reinado de Deus, é polémica. E Jesus sabe, mesmo assim avança. É semelhante ao fermento que a mulher mistura em 3 medidas de farinha. Ora, a medida de farinha da época era meio quintal, cerca de 14 quilos. Portanto, aqui, tomado à letra, seria 3 vezes 14, dá 42 quilos. No grego, esta medida de farinha diz-se saton. No plural, como aqui há 3 medidas, é satá, satá, satá. Satá, sem acento. Satá, em grego, é o plural de satão. Para dizer medidas, ou meio quintal, portanto, 3 vezes 14 quilos, já é uma quantidade grande, uma fornada enorme. Mas, como o 3 é força simbólica dos números, na cultura bíblica os números falam. Os números não são numéricos, não são quantidades, são qualidades. São qualidades. Portanto, indicam neste caso 3 medidas de farinha, indica a farinha toda. E como farinha, aqui na parábola, está a representar, está em vez de povos, então são todos os povos da terra. Os do passado, da história, daquela atualidade, e os do futuro. O reino é assim, como fermento semeado entre todos os povos da terra. Mas já está semeado. Já anda aí. Já anda aí. Já vamos